Tá, antes de começar a falar sobre o nó de hoje, eu preciso pontuar para quem estiver vendo a gente em vídeo que, gente, isso aqui aconteceu de forma muito natural. Então, se as pessoas falam da nossa sincronicidade, cara, cheguei aqui na casa da Sara pra gente gravar esse episódio e eu vi ela de verde e calça bege, exatamente como estou agora. Então, assim, Sem está ser dito, combinado. sem ser combinado, estar dito da nossa conexão, né? Era só isso que eu queria falar. Eu acho que esse é um dos assuntos talvez que eu mais goste de falar quando eu penso em falar sobre os nós da vida. E não é em vão, né, que eu escolhi então querer me especializar um pouco mais em relações e casais. E eu acho que tudo começou quando eu me deparei pela primeira vez com a expressão dependência saudável. Tu já ouviu falar dessa expressão? Só contigo. Antes eu nunca tinha escutado. Pois então. E eu acho que quando a gente fala de dependência saudável, gera um desconforto muito grande, porque foi o que aconteceu comigo a primeira vez que eu escutei isso. Eu pensei, como assim, né? Dependência saudável? A gente associa muito dependência como algo disfuncional e negativo, né? E acho que principalmente falando na sociedade que a gente vive atualmente, né? Que tem essa ideia de ser independente a todo custo, né? E ser independente como uma fortaleza, como Extremamente individualista, né? extremamente individualista. Oi, eu sou a Sara. Oi, eu sou a Laura e o nó da vez de hoje, então, é sobre relacionamentos. Relações íntimas, românticas, formas de se relacionar, o que a gente pensa quando escuta sobre relacionamentos. Possíveis mitos na construção de uma relação, o que é dito como certo e errado aí fora sobre formas de se relacionar e como que a gente pode olhar também para a forma como a nossa sociedade hoje entende relacionamentos e a construção de vínculos, né? Eu não sei o que tu acha sobre isso, né? Mas eu tenho uma sensação de que hoje em dia as pessoas elas falam muito sobre essa tal da independência emocional, né? Da importância de ter uma independência emocional quando a gente está falando em relações e o quanto que eu vejo que existe uma fusão na ideia de independência emocional com solidão. Eu fico pensando o quanto que as pessoas hoje em dia vêm muito com essa ideia desse individualismo extremo e acabam confundindo um pouco, né, o que é uma dependência ou independência emocional com a ideia de fusão. Por que tu acha que as pessoas hoje em dia entendem que numa relação a gente tem que ser tão independente do outro? Por que as pessoas não conseguem acreditar que existe espaços de autonomia dentro de uma relação hoje em dia? Isso vem muito e se fala muito sobre isso, sobre essa independência, num lugar muito mais de ser autossuficiente. Uma coisa muito boa, um avanço muito importante, é que a gente vem olhando cada vez mais e mais para relações disfuncionais, que estão no outro lugar, relações abusivas, relações que envolvem uma dependência disfuncional. E aí, penso eu, acredito que por um motivo muito bom, que é a gente tá conseguindo falar cada vez mais sobre isso, olhar para a importância de ter autonomia e individualidade dentro das relações e não ficar num lugar de uma dependência disfuncional, que por vezes é muito fácil a gente ir então pro caminho completamente oposto e pro outro lado, pro outro extremo, que é, bom, se isso não é saudável, logo eu preciso ser completamente autossuficiente para me relacionar de uma maneira saudável. Perfeito, acho que o que tu está trazendo é um ponto de extrema importância. É óbvio que a gente tem que ter muito cuidado e muita atenção, porque sim, de fato, existem relações que existe uma dependência disfuncional, mas aí tu traz uma ideia muito importante que eu acho que é importante de ser levada em consideração, é quando a gente cai para esse outro extremo, de que para me relacionar eu preciso ser muito autossuficiente, né? E aí essa ideia que eu vejo uma ideia como muito tóxica também, dessa coisa de eu sou autossuficiente, eu sou muito individualista, eu faço as minhas coisas, eu não preciso do outro para absolutamente nada. E aí rola essa ideia de que por que será que me relacionar significa que eu vou me fusionar com o outro? Por que me relacionar com alguém hoje em dia é quase que sinônimo de se perder de si mesmo? No primeiro episódio, a gente falou muito sobre esse sentimento de estar sozinho, de cada um por si. E aí agora, te escutando, me vem muito isso em mente também. Como a gente falou, da importância dos vínculos, do senso de comunidade, do senso de pertencimento mesmo, né? De não se sentir sozinho. A gente tá falando aqui sobre relacionamentos, sobre como isso aparece nas relações íntimas, nas relações
relações românticas, nas relações amorosas, e como também se vai para esse mesmo lugar, de eu tô me relacionando com esse outro de uma forma romântica, amorosa, mas de alguma maneira eu também preciso estar no meu mundinho completamente autossuficiente, senão eu vou me perder de mim, eu vou estar num lugar muito arriscado. Eu não sei exatamente quando que foi que aconteceu isso na nossa sociedade, né? Que começou a crescer muito essa coisa do individualismo e dessa independência, né, ao extremo. Mas é até mesmo para a gente conseguir, então, responder o que eu trouxe no início de o que é a dependência saudável, afinal. Acho que é impossível a gente não retomar um pouco de teoria aqui, né? Trazendo a ideia da teoria do apego, que fala muito desse desenvolvimento do ser humano, que a gente olha lá para quando a gente é criança. Quanto que ter um apego seguro, né? Ou seja, ter uma figura que nos proporcione segurança é essencial para a gente conseguir crescer. E até mesmo crescer e criar a nossa autonomia, que é diferente dessa independência emocional que as pessoas trazem, né? A autonomia de conseguir, enfim, fazer as coisas que quer fazer, de conseguir ter as suas próprias opiniões, de conseguir ser quem quer ser, tendo a segurança de que tem para onde voltar caso for preciso. E em relacionamentos não é diferente. A ideia da dependência saudável vem muito desse lugar de eu posso ser quem eu quero ser, eu posso ser quem eu sou, mas eu sei que se eu precisar eu tenho para onde voltar. Eu sei que eu tenho alguém ali do meu lado que me auxilia a ficar mais segura, que me auxilia a me sentir pertencente e segura para poder ser quem eu quero ser. E não essa ideia do se fusionar, de eu dependo do outro, eu perco partes de mim para estar nessa relação. Muito pelo contrário. Uma dependência saudável fala muito sobre eu enxergo o meu espaço, eu enxergo o espaço onde eu posso ser quem eu quero ser, mas sabendo que eu tenho alguém para contar, que eu tenho alguém ali do meu lado caso seja preciso. Eu tenho um espaço seguro para, é isso, bater as minhas asas, ter a minha autonomia. Perfeito, e na linha disso que tu traz, olhando para necessidades emocionais do nosso desenvolvimento, da nossa vida, a gente tem a necessidade de ser autêntico, de ser espontâneo como algo central para um desenvolvimento saudável. A autonomia também é uma necessidade central para o nosso desenvolvimento saudável, mas a gente também tem a necessidade de segurança e de vínculos seguros, com afeto, com carinho. A gente não pode colocar uma coisa como mais ou menos importante que a outra, ou seja, eu posso sacrificar aqui o afeto, o carinho, a segurança emocional em prol da autonomia, por exemplo. A gente não é assim que funciona, né? A gente não está aqui quantificando qual necessidade emocional é mais ou menos válida ou mais ou menos importante, mas sim que tudo isso é necessário para que a gente possa ter um desenvolvimento emocional saudável. E aí, quando a gente fala de relacionamentos, é isso. Ter o afeto, o carinho, me sentir vista e amada por quem eu sou, ou seja, de forma autêntica, de forma espontânea, mas também tendo a minha autonomia, entendendo que eu sou competente para agir e para fazer as minhas coisas, mas não num lugar de autossuficiência, eu consigo resolver tudo sozinha e nunca preciso pedir ajuda para ninguém. Não, a gente pode contar com o outro, faz parte de uma segurança que é muito importante nos vínculos, né? Que lindo que eu ouvi tu falar isso, assim, eu fico muito emocionada, até pensando, né, na própria vida pessoal, assim, de estar num processo de estar conhecendo uma pessoa e de estar bem atenta quanto a isso, né? Porque eu acho que sim, a gente vive num mundo onde te convida o tempo inteiro a pensar nessa ideia de tu não pode te perder, muito aquela ideia do tem que conseguir ficar sozinha para poder estar te relacionando com uma pessoa. E claro que eu concordo. Eu acho que é muito importante a gente gostar da nossa companhia, conseguir ficar com si mesmo, mas por que diabos se relacionar com alguém, conhecer alguém significa se perder de si, né? Então eu acho muito bonito isso que tu tá falando. E aí eu fiquei pensando muito sobre essa ideia do construir uma relação. O quanto que as pessoas hoje em dia também, eu tenho a sensação de que por vezes acabam tendo uma pressa tão grande de encontrar a pessoa certa, de encontrar a relação certa, que elas não conseguem entender a importância do construir, de que vínculos a gente não encontra. Vínculos a gente constrói. Parece que tem esse medo muito grande de estar se envolvendo com alguém para não se perder de si. Ao mesmo tempo conhecem pessoas, mas é tudo muito descartável porque não me entrega aquilo que eu quero, porque não é exatamente assim que eu tô imaginando uma relação. Só que as pessoas não dão espaço para construir, para conhecer um ao outro, para entender como que eu vou conseguir me relacionar com aquela pessoa para garantir a minha autonomia, garantir a minha liberdade, para construir esse vínculo com essa pessoa. E eu acho que, de novo, isso fala de uma tendência a ficar em lugares muito extremos. Ou então eu tenho uma lista
de pré-requisitos e de características e comportamentos que essa pessoa idealizada precisa ter para me relacionar. E talvez isso seja muito rígido e aí envolva essa inflexibilidade de construir uma relação que faça sentido. Ou a gente vai para um outro lugar de talvez anular coisas importantes por conta daquela Sim. intensidade emocional e se perder naquilo que também não envolve uma construção de uma relação saudável, né? Claro, claro. Sim, porque a gente tá falando aqui, né, dessa visão que as pessoas têm de que se relacionar é se fusionar. Não concordo, mas acho que sim, por vezes existem relações onde a gente enxerga pessoas se perdendo de si e abrindo mão de muitas coisas que são importantes para si só pra gente conseguir se encaixar. E daí aqui eu acho que a gente tá falando de um outro extremo, né? Aquela coisa do a gente tem que ficar sozinho ou eu não consigo ficar sozinho. Então eu acabo aceitando qualquer coisa, abrindo mão de tudo só para estar nessa relação. No fim, nenhum dos extremos é positivo, mas agora até fiquei pensando assim um pouco de por que será que a gente tá tão assim, né? Tão polarizado, é tão sozinho, extremamente sozinho, solitário ou completamente fusionado. Cadê esse meio termo? Bom, por isso que tem aquela piada que psicólogo responde tudo com depende, porque a gente é muito isso, né? É olhar muito pro que tá entre esses extremos e as singularidades e complexidades das coisas. E quando a gente fala de relacionamento, é isso. Por vezes, essa tentativa de, talvez, evitador, tentar não se machucar, enfim, que entra nesse lugar, às vezes, de autossuficiência, de preciso estar sozinho então, e só assim eu vou ser feliz e eu me basto. E ok, até um certo ponto, porque uma coisa é, ok, eu consegui aproveitar minha companhia e ficar feliz sozinha, no sentido de estar só comigo, isso é ótimo. Mas também reconhecer o quão importante é a presença desse outro. O quão curativo pode ser ter uma pessoa do lado, né? Quando a gente volta a falar sobre o apego, existem diversas formas dessa construção desse apego e várias delas podem não ser saudáveis. E pensar numa relação é pensar também em olhar para essa forma pela qual eu me relaciono com as pessoas no geral e como que eu posso transformar isso de forma mais saudável. Aprender a me relacionar de uma forma mais saudável. Relacionamentos mais saudáveis, construções de vínculos mais saudáveis, onde tem espaço para autonomia, onde eu sou vista por quem eu sou. Isso pode nos ensinar também a ver a vida de uma forma diferente, né? Vamos lá, papo de psicóloga. A gente não sabe como é que foi a tua construção com a tua família, tua relação com os teus pais e o quanto isso te molda como adulto. Por vezes, um relacionamento amoroso na tua vida adulta, de forma saudável, pode curar muitas coisas que às vezes a gente nem sabe que a gente tem. E isso é uma coisa, pra mim, um tanto quanto nova, né? Foi quando eu me deparei com essa teoria que eu uso na minha clínica com casais que eu comecei a enxergar que, cara, na verdade, somos seres sociáveis. Não é na linha do individualismo que a gente vai conseguir estar curando os nossos traumas. Sim, tem muito trabalho individual que tem que ser feito, com certeza. Só que por que a gente cai daí para aquele extremo? Não, a gente não precisa estar caindo nessa ideia de que eu preciso estar só, inteiro só, para poder me relacionar com o outro. Quão bonito e quão potente pode ser uma relação que te ajuda. Porque a ideia da relação, eu acho que por vezes te auxiliar de, cara, tô aqui, bate as asas, vai. Tu tem pra onde voltar caso a maionese dê uma desandada, entendeu? Isso é muito bonito e eu acho isso lindo também, né? De como as relações, elas têm esse poder e esse potencial de serem muito curativas, de ajudarem a curar e olhar e cuidar desses nossos nós, dessas nossas feridas. Mas a gente também precisa entender que isso é um processo. Perfeito. E a gente volta para essa construção do se relacionar e dos relacionamentos. Porque vamos lá, né? A gente pega... Tu tava falando um pouco sobre questões do desenvolvimento, de construção, de vivências familiares. Bom, cada indivíduo é único, tem uma história, uma bagagem. Nós, vivências únicas. É uma expectativa talvez muito deslocada da realidade, imaginar e projetar que a gente vai encontrar uma pessoa totalmente pronta. Perfeito. E que é a nossa cara metade, Perfeito. Nossa combinação perfeita e que tudo vai ser perfeito e que se é pra ser o amor da minha vida, a pessoa da minha vida, vai ser mágico e pelo amor de Deus, nem pessoas da mesma família têm a mesma história, trajetória, vivências, experiências. Quem dirá uma outra pessoa que não tem esse mesmo contexto que a gente?
Perfeito, eu acho que a gente tá falando aqui da pressa, a gente tá falando aqui do medo de se frustrar, então a gente tem que encontrar aquela pessoa que seja exatamente como eu idealizo. Eu acho que a gente tá falando aqui também do quanto que redes sociais, filmes de Hollywood ficam nos vendendo uma ideia da outra metade da laranja, daquela pessoa que me completa, daquela pessoa que é exatamente igual a mim e ela vai dar check em todos os critérios da minha lista. E isso tira muito o espaço da construção, como a gente já falou, da importância da gente desenvolver com a outra pessoa, da gente construir, da gente aprender junto. Que bonito que é essa ideia da gente crescer junto. Eu também aprender a lidar com a frustração de que a outra pessoa ela vai ser imperfeita, ela vai ter os seus problemas e os seus pontos de necessidade de desenvolvimento, mas que isso não diz que, bom, a pessoa não é pra mim, então descartar. Eu acho que volta pra essa ideia de que hoje em dia é tudo muito descartável e muito polarizável. Perfeito. Tudo ou nada. Nossa, eu acho muito, muito bom isso que tu tá falando, assim, porque eu vejo isso muito no meu círculo de amigas, sabe? Eu acho que muito mais do que na minha clínica, inclusive. Eu vejo essa ideia de tenho vários critérios que eu preciso que essa pessoa cumpra, né? Vários requisitos. Se tem algum que não tá nesses meus requisitos, cara, não quero mais. Mas daí aqui eu fico pensando, será que a gente tá confundindo critérios com valores? Perfeito. A gente não tá conseguindo ver a diferença da uma lista de critérios, né, coisas que eu quero, mas o que são de fato valores que são inegociáveis? Porque sim, vão ter coisas que vão ser inegociáveis. A gente não tá falando pra passar por cima de si mesmo só pra aceitar, né? De novo, a gente não quer cair por um dos polos, mas a importância da gente conseguir separar critérios de valores, a importância da gente conseguir abrir espaço, tempo e paciência dentro da gente mesmo para construir uma relação, para conhecer o outro que vai vir de outra família, outra bagagem, outra forma de ver a vida, outra forma de interpretar as coisas que acontecem. Que loucura isso. O quão é importante a gente entender o que é negociável e inegociável pra gente em todos os âmbitos da vida, mas falando aqui sobre relações, né? Que é isso que tu traz sobre critérios e valores. Porque, claro, o que é negociável e inegociável é algo muito subjetivo de cada pessoa. Claro que a gente fala de coisas básicas como respeito, por exemplo, óbvio, mas as outras coisas ficam em nuances que mudam muito. Provavelmente a gente aqui tem coisas negociáveis e negociáveis que diferem muito, porque é isso, não existe um mapa e uma lista de regras que se a gente seguir é isso, vai dar certo. Não, isso é muito subjetivo. E por isso é tão importante entender o que é algo que é indispensável para eu me relacionar. Então, eu tenho como valores e como questões inegociáveis X, Y e Z. Para mim é indispensável, eu não consigo me relacionar se não tiver isso. Ok, mas existem diversos outros pontos que a gente pode colocar no lugar de desejável, mas não indispensável. E outra coisa, né, amiga, eu acho que quando tu fala também dessa lista de valores, uma coisa que eu acho importante pontuar, um parênteses aqui, mas que eu também não quero que a gente traga uma rigidez para essa lista, porque também é uma lista que a gente vai estar revisitando constantemente, porque a vida vai acontecendo, a gente vai, por vezes, mudando de opinião em algumas coisas a gente vai aprendendo, né, com as experiências da vida. É esperado, inclusive, né? Exato, e é importante que a gente possa estar constantemente revisitando o que é valor pra mim, o que pra mim é importante. Eu posso adicionar algumas coisas, por vezes eu posso até retirar algumas, não sei, enfim, mas que a gente possa estar constantemente se questionando a isso, mas mantendo flexibilidade. Eu acho que é uma linha tênue, né? Não é, a gente não quer cair nem para um lado nem para o outro, mas a gente precisa ter essa flexibilidade com a gente, porque senão parece que hoje em dia a gente é muito difícil de encontrar relações, é muito difícil da gente se permitir se relacionar. E aí, voltando pro que tu trouxe de redes sociais e sobre os valores e critérios, eu sinto que existe muito um discurso em voga de coisas que são indispensáveis no relacionamento e que precisa aceitar e que, ou ao contrário, né? Coisas que se a pessoa que tu tá te relacionando não faz X, Y, Z, não tem tais comportamentos, então tu não pode te relacionar com ela. E não são coisas como desrespeito ou violência, mas sim coisas que entram muito no lugar de critérios e não de valores ou questões negociáveis. De novo, pode ser um valor ou algo negociável para uma pessoa, mas não, é impossível que a gente vá ditar o que deve ser um valor, algo inegociável para todo mundo. E eu vejo
vejo muito esse discurso, né? E de como isso pode ser muito perigoso, porque aí, bom, eu internalizo a partir de conteúdos que eu consumo regras e normas muito rígidas de como eu devo me relacionar e de como eu devo me comportar e o que eu devo buscar na pessoa que eu quero me relacionar, mas eu não paro e faço esse movimento de reflexão de isso faz sentido pra mim, isso é algo importante, isso realmente faz sentido ou eu só tô fazendo isso porque a fulaninha do TikTok falou que eu preciso disso, senão a pessoa vai ser um péssimo parceiro, uma péssima parceira. E o que tu falou antes também, né? A gente pode muito bem alocar algumas coisas naquela lista do desejável. Eu gostaria muito que, sei lá, que o fulano abrisse a porta do carro pra mim toda vez que a gente sai. Mas a ausência desse comportamento não significa, não, então eu não quero, né? Não, então essa pessoa não serve pra mim. Que é importante a gente poder pensar que talvez a pessoa não vai te entregar absolutamente tudo que tu tá esperando, mas isso não é motivo pra descarte. Eu acho que a gente entra muito nessa ideia também de quanto que hoje as coisas elas são muito descartáveis, né? E aí eu me pergunto muito, pra ambos os polos, assim, qual que é o medo por trás de tudo isso? Eu ia falar isso agora, estava na minha mente. Tu leu minha mente. Porque episódio passado, quando a gente falou sobre beleza, a gente falou sobre como o estético e essa busca pela beleza inalcançável tá muito nesse lugar de evitar rejeição, né? De evitar uma dor. Medo do desamparo. Medo do desamparo. Eu sinto que, por vezes, quando a gente fala também dessa lista de critérios que se confundem com valores, que se confundem com coisas inegociáveis, que, né, dizem essa internalização de conceitos de outras pessoas, enfim. A gente fala muitas vezes de, bom, se a pessoa tiver todos esses critérios, assim, então talvez eu não vá me machucar. Então eu preciso, de alguma maneira, colocar uma lista gigante de coisas que esse parceiro, essa parceira precisa ter, porque assim talvez eu me sinta um pouco mais tranquila de que eu não vou me machucar. E a gente sabe que não é assim, que a vida e que se relacionar envolve um salto de fé. Claro, dentro daquilo, de novo, que tá, né, dentro do que faz sentido pra gente, mas que mesmo que a pessoa tenha todos os critérios e todos os inegociáveis e negociáveis, isso não é certeza absoluta de que a gente não vá sentir dor ou que a gente não vá entrar em contato com isso. E aí eu sinto que isso envolve um desconforto muito grande, né? Relacionamentos, eles não nascem do controle. Muito pelo contrário. Relacionamentos, eles vão nascer quando a gente conseguir baixar as nossas guardas e se permitir construir, em estar nos conhecendo, em estar conhecendo o outro, nessa tentativa constante de encontrar aquela pessoa que vai suprir todos aqueles critérios que eu mesma coloquei. Eu fico pensando como é que é nessa tentativa de controle para encontrar esse relacionamento, é para evitar frustração, para evitar dor. Só que a gente tem essa ideia de que relacionamento é uma coisa que tem que ser fácil. Se o relacionamento não é fácil, não é leve, então o relacionamento tá errado. Só que vamos lá. Quando a gente fala em relacionamento, a gente fala da união de duas pessoas que vêm de lugares completamente diferentes. Então, será que iniciar uma relação significa 100% de leveza e facilidade? Quando a gente fala de pessoas que têm bagagens completamente diferentes, gente, vai demandar esforço. Vai demandar necessidade de ter conversas complexas, conversas que demandam do nosso emocional e ficar revisitando, né, os valores da relação o tempo inteiro é uma construção. E por vezes não vai ser completamente confortável, vai ser desconfortável. Mexe com a gente, nos tira de um lugar de conforto, nos coloca num desafio. A gente está construindo um novo sistema, um sistema que vem de sistemas completamente diferentes. E isso vai ser difícil, não vai ser fácil, mas não significa que não é bom. Não significa que não vai ser bonito. Isso, eu vou te dizer agora, uma das coisas que eu acho mais bonitas quando eu penso na construção de relações, e aqui não falo só de relações românticas, mas de amizades também. Quanto eu acho bonito a gente crescer com a outra pessoa, aprender coisas novas. E aí aqui, né, pra quebrar um pouco essa ideia do me relacionar com o outro é me perder de mim mesmo. Às vezes eu acho que me relacionar com o outro é descobrir coisas novas sobre mim que talvez antes eu não sabia. Ou aprender a desenvolver coisas novas para minha vida a partir do olhar do outro. É encontrar versões novas de mim, é construir versões novas de ser. A gente tá falando muito aqui sobre esse contínuo e não sobre extremos. Porque eu vejo muito discursos nesses dois extremos, né? Ou então,
a relação nunca pode ter nenhum momento complexo ou mais difícil que envolva construção, diálogo, ou se coloca nesse lugar de relações são muito difíceis, então tá, ok, tá tudo bem porque esse relacionamento é difícil mesmo, e não é um extremo nem outro, né? De novo, sobre a importância da gente conseguir ver que são nuances e que as coisas são muito mais complexas e que por isso não existem regras universais para como a gente deve se relacionar. Sim, isso envolve construção, sim, toda relação vai ter momentos de dificuldade, de esforço necessário, mas isso não deve ser um padrão contínuo de todos os momentos serem grandes dificuldades, porque eu já vi muito isso. Justificar momentos extremamente disfuncionais, inclusive, com esse argumento de se relacionar é difícil, sim, mas é muito mais num lugar colaborativo de construção do que num lugar de embate e de algo extremamente penoso e sofrido o tempo inteiro. Não, concordo 100% com o que tu tá falando e complementaria a tua fala com a ideia de que pra gente conseguir entender um relacionamento funcional e disfuncional, um relacionamento saudável e não saudável, a importância da gente tentar abrir um pouco mão da ideia de a presença ou ausência de problemas e sim entender a resolução desses problemas. Porque o que tu tá falando aqui também é claro que ter um relacionamento que passa o tempo inteiro por problemas e problemas e problemas não vai ser bom. Mas daí eu me levo a pensar, como que esse casal tá tentando olhar para essas questões? Então, é isso, não é nenhum nem o outro. Nenhum casal que não tem problemas, nenhum casal que vive entre problemas. Não muito nessa ideia de ausência e presença, mas sim como que estão se dando esses problemas? Como que estão sendo as estratégias de resolução de problemas desse casal? É aqui que nasce a disfuncionalidade. Só que daí eu volto a pensar nessa ideia de a falta de paciência, a rigidez, a falta de flexibilidade, por vezes, de olhar para essas questões e entender para eu ter uma melhor resolução, eu preciso aprender a lidar com essas situações, eu preciso sentar, ter conversas sérias, revisitar os meus valores, voltar para essa ideia de construção com o meu parceiro ou minha parceira. Não é o que a gente sente e a situação, mas como a gente escolhe se comportar a partir disso. Então, como a gente escolhe lidar com a dificuldade, lidar com isso que está acontecendo, né? Se é de uma maneira construtiva, funcional, ou se é de uma maneira extremamente disfuncional e destrutiva. Como isso diz da força, da potência, da qualidade da relação. Olha tudo que a gente falou até aqui, né? Quando a gente fala de relacionamentos, a gente tá falando sobre essa ideia que rola aí fora de que se relacionar com o outro é se perder de mim mesmo, alimentando essa ideia de uma individualidade ao extremo, né, dessa independência emocional, muitas vezes sendo confundida com solidão, né, colocando a gente nesse papel de ter que ser solitário para poder ser forte e autossuficiente. A gente está falando sobre falta de flexibilidade e falta de espaço para a ideia de construir, para a ideia de conhecer o outro, de estar transformando uma relação e não simplesmente encontrando aquilo ali pronto para ti. Eu acho que a gente está falando sobre tantos pontos importantes que de certa forma acabam até se conectando com o que a gente veio falando antes, né? Quando a gente fala da vida adulta, quando a gente fala da beleza. E isso me leva muito a pensar assim que a gente tá numa fase onde é muito medo de ficar sozinho e para combater esse medo eu preciso ficar sozinho e ser muito forte nessa solidão. Que incoerência de certa forma isso, né? E aí de novo, assim, eu gosto muito de falar sobre relações, não para querer cair naquela ideia de que temos que estar em relacionamentos para sermos felizes, mas que potente que é a gente poder pensar que o amor, muitas vezes, ele nos ajuda a lidar com muitas coisas, né? E não ter essa ideia de que amar é se fusionar e amar é se perder de si mesmo. E claro, eu acho que aqui a gente tá falando especificamente, né, de relacionamentos amorosos, né? A gente tá falando aqui de encontrar um parceiro, uma parceira. Acho que quando a gente fala de relacionamentos num geral, tem outras nuances que podem entrar aqui nesse assunto, né? Mas o quanto que... Bom, eu acho que o papel desse amor romântico é muito importante também. E se a gente conseguir limpar um pouco, né, essa visão, esses extremos, não sei... Eu sou muito suspeita, mas eu adoro falar sobre o amor. Eu sou simplesmente encantada em ver casais querendo fortalecer o amor para se ajudar a serem pessoas melhores também em seus momentos individuais. Relações podem ter uma potência muito grande e muito bonita. Eu não vou nunca deixar de acreditar nisso, assim, acho que por algumas vivências da vida já me questionei um pouco também, né, de meu Deus, preciso estar aqui sozinha, não posso depender de ninguém, mas eu não quero nunca perder essa ideia de que, na verdade, o amor, ele nos ajuda a transbordar,
não preenche nenhum vazio, mas nos ajuda a transbordar. E, enfim, estar aqui de novo, né, perto de família e amigos e estar conhecendo alguém, acho que auxilia a enxergar o quanto que vínculos seguros, na verdade, só nos ajudam a bater as asas mais forte e mais alto. Como é muito importante que a gente consiga cada vez mais fazer esse movimento de olhar para dentro da gente e refletir o que faz sentido pra gente. Seja quando a gente fala de critérios, de valores, de formas de se relacionar, de expectativas, o que eu quero construir, o que faz sentido pra mim, o que não faz. É muito fácil a gente cair nesse lugar de buscar a resposta no lugar externo, no que uma outra pessoa faria, no que deve ser feito, no que não deve ser feito. Só que, de novo, quando a gente fala de relações, não existem regras universais. Receita de bolo. Receita de bolo. A gente precisa construir isso com a nossa parceria, mas também com nós mesmos, entender aquilo que faz sentido pra gente. Independente do que a influência do TikTok fala, ou do que eu vi no Instagram sobre relacionamentos, mas o que realmente faz sentido pra mim, o que faz sentido com a minha vida, com o que eu quero construir, com o meu propósito, com os meus valores como indivíduo. Que tipo de relação eu quero ter? A gente segue construindo daqui? Seguimos construindo juntas.